Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre marketing pessoal. O marketing pessoal ele acaba diferindo um pouco do marketing convencional que a gente conhece, porque obviamente existem algumas particularidades, né? O marketing tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de imagem, posicionamento e convencimento. Agora, quando a gente fala em marketing pessoal, nós temos que levar em consideração o seguinte, que o marketing pessoal, ele abrange aspectos ligados à personalidade, ao status e às impressões que a gente passa, tá certo? Então o marketing pessoal atua, na verdade, em duas vertentes bastante distintas. Elas são a questão da gestão que você pode fazer da própria carreira e também ele atua como um complemento para serviços profissionais ou autônomos, tá certo? Como médicos, advogados, etc, tá? Então a gente tem, de um lado, as questões ligadas ao marketing pessoal pensando em carreiras, e temos um marketing pessoal pensando em serviços profissionais, né? Que também conta muito e tem muito a ver, porque a profissão e a personalidade ali se convergem, tá certo? As pessoas normalmente se deixam influenciar tanto pela forma como o conteúdo daquilo que nós expressamos, tá certo? Então, forma e conteúdo tem tudo a ver com aquilo que nós passamos em termos de personalidade, em termos de presença, etc., quando se fala em marketing pessoal. Bom, então a questão da postura, né? A postura, como a gente se coloca, etc., a aparência com que a gente se apresenta, obviamente comunica, passa uma imagem, passa um posicionamento. E esse posicionamento pode ser de maior ou menor confiança, pode ser de maior ou menor, vamos dizer assim, firmeza, honestidade e assim por diante, tá certo? Nesse particular, nós temos a questão da forma como nós nos expressamos, tá certo? Além disso, toda a força das crenças que nós temos, ou da forma como nós procuramos convencer, a forma como a gente se articula, tudo isso passa impressões, né, aos nossos interlocutores, que faz com que a nossa credibilidade, ou mesmo a nossa característica mais marcante do nosso caráter, etc., seja distinguida, tá certo? Então nós temos que pensar em duas coisas fundamentais dentro do marketing pessoal que devem ser levadas em consideração. A questão da mentalidade e a questão do temperamento, tá? A mentalidade, se ela for uma mentalidade muito fechada, ela acaba criando personalidades muito alienadas ou às vezes humildes demais, tá certo? Por outro lado, se nós pensarmos em temperamentos muito rígidos acabam gerando um comportamento muito orgulhoso, né? Ou preconceituoso. Essas duas coisas precisam ser muito bem balanceadas, né? Nós temos que manter a mentalidade de uma certa forma aberta, tá? E o nosso temperamento flexível, para que a gente consiga, obviamente, passar essas características que a gente diria da personalidade, características que ajudam a criar mais simpatia e empatia na nossa personalidade, tá? A outra coisa também que é interessante da gente registrar é a questão da extroversão e da introversão, né? Personalidades muito introvertidas acabam tendo dificuldade de comunicação e personalidades muito extrovertidas acabam às vezes excedendo na forma do relacionamento, extrapolando às vezes alguns aspectos da interação. Então, introversão e extroversão precisam estar muito bem balanceados, tá certo? O ideal é que você consiga fazer um bom equilíbrio entre introversão e extroversão para que você crie
uma liderança convincente, né? Algumas pesquisas que foram feitas pela revista Forbes, por exemplo, deram conta que a maioria dos líderes bem-sucedidos, né, eles têm esse comportamento de expansão e de introversão bastante equilibrado, né? Aqueles que têm essa posição aí de pisar nas duas canoas, vamos dizer assim, conseguem melhores resultados, tá? Em geral também a gente confunde questões como autoconfiança com teimosia, né? A autoconfiança não é sinônimo de teimosia, tá certo? Você não pode ser escravo da sua convicção, vamos dizer assim, tá certo? Perfeccionismo também, algumas pessoas tratam o perfeccionismo como se fosse uma religião, né? Também é uma coisa que precisa tomar cuidado, né? Ser perfeccionista não implica em ser, vamos dizer, sectário demais, né? Como se aquilo fosse uma religião que você tem que seguir e não pode abrir mão, né? Em alguns momentos você tem que ser um pouco flexível, né? O ótimo às vezes é inimigo do bom, então o perfeccionismo na personalidade tem que ser também flexibilizado, tá certo? Bom, a outra coisa que é bom registrar no marketing pessoal é que a gente pode ter opinião, mas não pode ser escravo dessas opiniões, tá certo? A questão é o seguinte, com relação à liderança, né, que se exerce hoje em dia, todas elas convergem de um jeito ou de outro para questões ligadas à diversidade, para questões ligadas à sustentabilidade. Tanto uma coisa quanto outra está muito presente hoje nos ambientes corporativos, tá? Nós somos obrigados a viver cada vez mais com aquilo que é diverso, até porque com a urbanização nós tivemos uma concentração maior de comportamentos plurais, de comportamentos diversos, e isso está presente dentro dos ambientes corporativos, e nós temos que aumentar a nossa tolerância com relação a essas questões da diversidade, com essas questões da pluralidade, e ao mesmo tempo, né, temos que ter um olhar maior para a questão da sustentabilidade dentro dos ambientes corporativos, porque tudo que se faz hoje em dia, em termos de inovação, em termos de criatividade, etc., passa por esse viés também. Quer dizer, nós não podemos inovar ou criar sem olhar para essa questão da sustentabilidade. Então, essas duas coisas também estão muito presentes nos conflitos existentes dentro dos ambientes corporativos, divide muitas opiniões, né? Sem entrar no aspecto ideológico, etc., da política, etc., que são fatores que acabam dividindo ainda mais os ambientes corporativos. E isso pesa naquilo que nós exercemos como marketing pessoal. Portanto, mentalidade aberta, né? Temperamento mais flexível, etc., tal, ajudam na construção da personalidade, da presença e nas impressões que a gente possa passar como marketing pessoal. Além disso, nós temos uma outra particularidade que tem a ver com essa era digital que nós vivemos, tá certo? A era digital nos obriga a se comunicar muito por esses meios digitais, seja e-mail, seja aplicativo de texto, etc. E aí nós criamos uma informalidade excessiva, tá certo? Essa personalidade excessiva faz com que a gente tenha algumas dificuldades em estabelecer regras de comunicações interpessoais que sejam convincentes, que sejam coerentes, né, com o ambiente que a gente frequenta. Às vezes existe um excesso de informalidade, um excesso de gíria, né, no uso de gíria, no uso de expressões muitas vezes que chocam em termos geracionais, porque você tem a população mais jovem falando de uma forma mais
abreviada, vamos dizer assim, né? Usando algumas expressões em ambiente de trabalho não tão comum de outras gerações, e isso cria, às vezes, dificuldades de entendimento, dificuldades de avanço em termos de ambiente de trabalho, etc. Tá certo? Na verdade, nós temos que saber no momento utilizar a comunicação que a gente chama mais pessoal, a comunicação mais formal, que às vezes é necessária, e a comunicação às vezes até cerimonial, certo? Que faz parte também dessas coisas. Então, para fechar esse bate-papo nosso, eu vou falar sobre algumas dicas, né, que são relevantes e que faz parte da etiqueta social do ambiente corporativo e que, de uma forma ou de outra, acaba implicando no posicionamento do marketing pessoal que a gente tem. Reuniões. Com relação a reuniões, por exemplo, né, a pontualidade é fundamental, continua valendo em qualquer ambiente, em qualquer situação, tá certo? A pontualidade é imprescindível e a gente não pode misturar pontualidade com imprevisto, né? Reunião marcada em determinado horário tem que ser naquele horário. O imprevisto tem que ser exceção da exceção da regra. Esse é o ponto, tá? Outra coisa, nós devemos se apresentar de acordo com os ambientes, tá certo? Se você vai para uma festa, obviamente você vai vestido para essa festa, né? Se você vai a um encontro casual entre amigos, num happy hour, etc., isso justifica, muitas vezes, você estar vestido de uma forma mais contraída, etc. Então, a forma como a gente se apresenta em cada ocasião é fundamental e isso faz parte da percepção que você tem do marketing pessoal que você pratica, tá certo? O uso do celular, né, que hoje é uma constante, ele deve ser feito de uma certa forma com alguma sabedoria, quer dizer, você não pode estar o tempo todo consultando o celular ou verificando o celular em locais ou em ocasiões que isso seria, no mínimo, um comportamento inadequado ou às vezes até desrespeitoso, tá certo? É muito comum você ver pessoas em missa ou cultos, né, religiosos, às vezes consultando o celular, o que não seria adequado para uma ocasião tão cerimonial, tão especial que essas ocasiões recomendam, tá certo? E você tem que vestir-se, vamos chamar assim, de acordo com a ocasião, tá? Você deve se portar à mesa de acordo com, vamos dizer assim, o rigor da ocasião. Se você tem um almoço de negócios, você deve se portar adequadamente para esse almoço de negócios. Se você está indo a um evento especial, onde será servido um banquete, etc. e tal, com serviço específico de entrada, prato principal, sobremesa, etc. Isso requer uma certa postura, um certo conhecimento das etiquetas básicas para que você se comporte à mesa da maneira adequada, porque isso passa credibilidade, passa educação, passa os sentimentos, vamos dizer assim, de valorização. Em festas, né, principalmente de confraternizações em empresas, etc., você tem que levar em consideração que o ambiente de confraternização não é um ambiente de liberdade plena, né? As pessoas às vezes começam a tomar umas e outras lá nas festas de confraternização e acabam tendo comportamento inadequado, acabam tendo comportamento que acaba constrangendo os colegas de trabalho, etc. Então, e isso tudo forma a sua imagem e as oportunidades futuras que você possa ter de promoção, que possa ter enfim, de oportunidade de trabalho mesmo, que você possa acabar usufruindo no futuro. Então, o comportamento em cada ocasião, etc. Confraternização não é para você rodar
a baiana, vamos dizer assim, né? Não é para você praticar, falar, não, agora eu estou confraternizando, eu posso ser eu mesmo. Não, não é bem assim que funciona em ambiente de trabalho, né? Você continua refletindo o seu marketing pessoal, tá certo? Falar adequadamente ao telefone, tá certo? Às vezes a gente vê isso muito em ambientes de trabalho, as pessoas às vezes pensam que porque está falando no telefone pode deitar na cadeira, pode... porque não está... Não é bem assim também que funciona. Você tem que se expressar adequadamente ao telefone, você tem que falar adequadamente através dos aplicativos de texto. Quanto mais você for disciplinado em relação a essas coisas, melhor, tá certo? Em viagens também acontece muitas vezes que as pessoas, quando estão em viagens, adquirem hábitos, vícios, né? E quando você vai visitar determinadas regiões, determinados países, etc., você tem hábitos diferentes, costumes diferentes, então você tem que respeitar esses costumes e esses hábitos locais, até por uma questão de empatia, né? Com vamos dizer assim, comunidades, pessoas, origens, etnias diferentes da sua. Então é muito comum quando você vai viajar para esses locais, pelo menos pesquisar um pouco sobre os hábitos locais para não dar esses escorregões que muitas vezes podem cometer gafes bastante sérias e prejudicar não só o seu marketing pessoal, mas os negócios da própria empresa ou os interesses profissionais que você eventualmente tinha, tá certo? Em ambientes de trabalho, né, você deve ter uma postura onde você deve antecipar-se sempre às ações e necessidades esperadas de você. Quer dizer, significa o quê? Que você tem que sempre estar um passo à frente no seu marketing pessoal do que esperam de você. Porque à medida que você tem essa visão, essa característica de estar um passo à frente, você vai sempre surpreender positivamente, tá certo? Oferecer-se, né, para fazer as coisas ou para colaborar muito além daquilo do que você é pago, tá certo? O sentido de colaboração em ambiente de trabalho é fundamental. Você colaborar, né? Sempre, mas eu não sou pago para isso. Olha, mas não é assim que as pessoas são avaliadas. Elas são avaliadas pela capacidade de cooperar que às vezes exerce, né? Não confundir muitas vezes também essa proatividade com bajulação, tá certo? A bajulação não é uma coisa positiva, né? Você deve procurar ser colaborativo, ser, enfim, uma pessoa sempre ali pronta a somar, mas não de forma bajulatória. A bajulação não é bem vista em ambiente de trabalho, essa é que é a verdade. E, obviamente, você tem que sempre, como última dica, refletir um pouco sobre os seus pontos fortes e pontos fracos. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. E devemos estar sempre refletindo sobre isso para avançar na fronteira, vamos dizer assim, desses nossos limites, né? Fazendo com que os pontos fracos sejam cada vez mais minimizados, tá certo? E os pontos fortes sejam cada vez mais exaltados, melhorados e assim por diante, tá certo? Em síntese, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar um pouco sobre o marketing pessoal. Tem muito mais para a gente acrescentar, mas numa aula aí mais virtual, onde a gente pode deixar umas dicas em pouco tempo, era isso que eu gostaria de falar. Então, por hoje era isso que eu queria conversar a respeito, tá certo? Não esqueça de deixar aí um likezinho sobre o bate-papo, se gostou, e quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aprofundar um pouco mais esse tema, tá ok? Forte abraço a todos, até a próxima.